Queridos, vamos então ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 8, a partir do verso 26, nós continuamos no capítulo 8. Você que veio domingo passado, quantos vieram domingo passado? Ok, a maioria, obrigado. Domingo passado, nós fomos ensinados aqui, dentro ainda do capítulo 8. E você há de lembrar, logo na primeira parte do capítulo 8, o pastor Júnior nos lembrou que a igreja se espalhava por todo lugar, por conta da perseguição, ainda respirando a morte de Estevão, e a igreja se espalhava por todos os lugares, e por onde a igreja ia, ela ia levando a palavra, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a muita pressão e muita opressão. Mesmo assim, a igreja, por onde ia, ela expandia a palavra do Senhor, ela expandia o reino. Por quê? Porque era uma igreja sem paredes. Mais uma vez, porque era uma igreja sem paredes. Uma igreja sem paredes, mais uma igreja. Sem paredes, mais uma igreja. Por onde ela ia levando a palavra do Senhor. E na primeira parte, na primeira porção do livro de Atos, ali do capítulo 8, domingo passado, você pôde ver que o nosso evangelista Filipe, ele era um evangelista que impactou muito, ali naquela região da Samária, pregando a palavra, e impactou muito, impactou uma multidão. Aliás, para você lembrar, no verso de 6 a 8, ainda lá, aqui do capítulo 8, diz assim: quando a multidão ouvia Filipe e via os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Nós estamos falando aqui do evangelista Filipe, da primeira porção que foi pregada domingo passado, e do impacto que esse evangelista causou naquela cidade. Todos pararam para ouvir este homem, porque ele falava como quem tem autoridade, com poder espiritual, e havia cura naquele lugar e naquela cidade. Demônios, pessoas endemoniadas eram libertas, e diz o texto bíblico que os espíritos imundos, irmãos, saíam de muitos dando gritos. Muito impacto realmente, um impacto enorme na multidão. Mas, na porção de hoje, que começa no verso 26, nós temos Filipe impactando mais uma vez, mas não uma multidão, mas um homem só, uma vida em especial. E esse personagem nós vamos conhecer agora na leitura a partir do verso 26. Vamos lá? A partir do verso 26, capítulo 8, eu lerei, peço que você acompanhe atentamente. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Veja, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Veja, nós estamos aqui falando de um ministro das finanças da rainha de Candace, do reino de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem, esse eunuco etíope, viera a Jerusalém para fazer o quê? Esse homem importante, adorar a Deus. Você está acompanhando comigo, vamos lá. De volta para casa, veja bem, agora ele já está voltando para casa, sentado em sua carruagem. O que ele fazia? Lia o livro do profeta Isaías. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele comprou uma cópia, um pergaminho, uma cópia do livro de Isaías, lá no templo, lá em Jerusalém. E ele deve ter pensado assim: a minha viagem é longa, vou aproveitar para ler o livro de Isaías. O livro de Isaías é longo, o caminho era longo também, para ele voltar para casa eram 300 quilômetros.
Irmãos, imagine 300 quilômetros de carro. Hoje em dia já é longe, né? Já é longe, é uma viagem boa. Imagina 300 quilômetros de carruagem. Então ele aproveitou para otimizar o tempo dele e falou: vou ler o livro de Isaías, que também não é pequeno. Continuando. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Irmãos, naquela época, ler em voz alta era comum, viu? Interessante que ele está ali, ele ouve o homem lendo, ele não estava lendo com os olhos, ele estava lendo alto, em alto e bom som, lendo em voz alta. Eles tinham esse hábito, os rabinos, até hoje, né? Então, ele respondeu, o homem, porque Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? E aí o etíope, né, respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado dele. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Veja, olha que interessante, ele vai dizer para nós o que o eunuco, o que o etíope estava lendo. Ele lia o seguinte: ele foi levado como ovelha para o matadouro. Isso citando lá Isaías. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E aí o eunuco perguntou a Filipe: ei, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Os irmãos já sabem de quem o profeta estava falando, sim ou não? De Jesus. Mas vamos lá. Então Filipe, começando com aquela passagem, essa que nós acabamos de ler, da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, aqui ele dá um resumo para nós da conversa, dá um resumo do que ele estava lendo, mas a conversa foi longe. Mas, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia o quê? Água. O eunuco disse: olha aqui a água. Final da conversa já, né? Muita água já tinha rolado debaixo da carruagem. E aí ele: olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? A conversa foi tão longe que o etíope chega num desfecho desse aí: olha, eu entendi a mensagem, eu quero ser batizado. Ele entendeu a mensagem. Como a gente brinca, né? Entendeu a mensagem, né? Captou? Ele captou. Aí disse Filipe: você pode ser batizado, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu entendi, captei a vossa mensagem. Seguindo, assim, deu ordem para parar a carruagem. Então veja, a gente sempre pensa que estava somente Filipe e o eunuco, mas não, tinha mais gente. Minimamente, o condutor da carruagem, porque o etíope fala assim: ei, pare a carruagem. Veja, ele era um oficial importante. Nós estamos falando com o ministro das finanças da rainha de Candace. Ele não estava sem equipamento, sem aparato. Uma viagem enorme, 300 quilômetros de carruagem. Nós estamos falando com alguém do alto escalão. Mas o fato é que o texto destaca que, embora tivesse ele mais alguém, destaca o impacto pessoal na vida deste homem, com o que aconteceu na vida dele, com o contato que ele teve com a Escritura e com a interpretação correta da Escritura. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Bendito seja o nome do Senhor, foi festa no céu. Foi batismo nas águas, festa nas águas. Mas só tinha um, mas foi festa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e aí o eunuco não o viu mais, mas, cheio de alegria, porque já tinha cumprido a missão, tinha fechado um ciclo, resolvido um grande ciclo na vida dele, ele seguiu o seu
caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Seguiu o seu caminho. Irmãos, interessante, na primeira porção do capítulo de Atos, Filipe, o evangelista Filipe, impactou uma grande multidão. Agora, nessa porção, esse homem de Deus impactou uma vida. Mas os irmãos perceberam que a emoção é a mesma? O impacto é o mesmo, o impacto é maravilhoso, é tamanho o impacto, porque uma alma, diz a palavra de Deus, vale mais do que o mundo inteiro, e de que quando uma alma se arrepende na terra, produz uma festa no céu. Produz uma festa no céu, há um impacto no céu também, quando uma pessoa se arrepende. Uma. Então o texto de hoje fala desse impacto enorme na vida de um só, na vida de uma pessoa só. E eu me lembro de algumas pessoas que às vezes dizem assim: pastor, quando eu estava ouvindo a mensagem, parecia que o pastor estava falando para mim, não via mais ninguém, parecia que só tinha eu na plateia. E esse é o título da mensagem de hoje: sem plateia. Chegamos, sem plateia. Filipe, nesse momento da história, da narrativa, ele não está mais diante de uma multidão, ele está apenas diante de um homem, sem plateia, mas não sem o sobrenatural na vida dele, mas não sem o sobrenatural. Diz assim o início da porção do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Meus irmãos, um anjo do Senhor. Às vezes a gente costuma brincar: ei, durma com os anjos. Mas sabe, em Deus, que você realmente veja anjos, que você realmente tenha pensamentos angelicais, que realmente o sobrenatural ocupe o teu pensamento, que você veja, foi um anjo do Senhor que fez isso, que você perceba, foi Deus, que no teu vocabulário, faça parte do teu vocabulário, o sobrenatural, foi Deus que fez isso, não foi uma coincidência, foi Deus. Amém, irmãos? Não são porventura todos eles, os anjos, isso em Hebreus capítulo 1, verso 14, dizendo a respeito dos anjos, explicando acerca dos anjos, diz assim o autor aos Hebreus: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, os anjos estão a nosso favor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, para os livrar. Anjos de Deus. Anjos de Deus. A palavra de Deus diz que são espíritos ministradores, enviados da parte do Altíssimo, para proteger os que temem ao Senhor, e que vão herdar a salvação. Este homem etíope temia a Deus. Temia a Deus. Ele não era judeu, ele era etíope, ele era gentil, mas ele era um curioso, ele queria mais. Algo o atraía a Jerusalém. Jerusalém era um imã para a alma dele, para o coração dele. Era um homem ocupado, era um ministro das finanças, mas era um homem que viajava 300 quilômetros para comprar uma cópia da lei e ler a palavra. Filipe, sem plateia, mas não sem o sobrenatural agindo na vida dele e na vida desse homem.
Esse homem, um homem sem plateia também, está ele ali na carruagem, ninguém está vendo ele está numa estrada deserta lá, voltando para casa, mas Deus o viu. E eu pergunto a você, o que o Espírito tem dito a você? Porque Deus vê você. Deus vê você. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Há um sobrenatural no entorno da sua vida, da sua história. Aleluia mesmo. A pergunta é, e aí? O que você tem ouvido dizer? O que você tem ouvido o Espírito Santo dizer a você? Porque a palavra de Deus diz assim, o Espírito disse a Filipe, o Espírito disse ao pastor Gilson, o Espírito tem dito ao Riston, o Espírito tem dito a você, Edmilson, o Espírito disse a Paulo, o Espírito disse o que a você? O que o Espírito tem dito a você? Porque ele se comunica, ele quer se comunicar. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha, foi o que o Espírito disse a Filipe. Eu preciso ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu preciso ouvir o sobrenatural. Eu preciso ouvir o Espírito de Deus. Eu preciso abrir meus ouvidos para ouvir. Eu lembro do que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Têm ouvidos atentos, elas ouvem o sobrenatural. Filipe estava sem plateia, mas não sem a intervenção do sobrenatural na vida dele e na vida daquele homem também. Filipe estava sem plateia, mas não sem metodologia. Deus deu uma metodologia para Filipe, olha que interessante. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías em voz alta e lhe perguntou, o Senhor entende o que você está lendo? Filipe estava sem plateia, mas não sem método. Qual foi o método de Filipe? Fez uma pergunta. Ei, você sabe o que você está lendo? Oi, tudo bem? Você está entendendo o que você está lendo? Foi o método que Deus deu a Filipe. E eu pergunto a você, qual o método que Deus tem te dado para você se aproximar de alguém? Porque Deus dá métodos. Deus é inteligente, irmãos. Deus é inteligente. Deus é sábio. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que é todo sabedoria. Todo sabedoria. Às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nos falta método para se aproximar de alguém, para quebrar o gelo com alguém, para falar algo importante com alguém, que precisa ser dito. Com a esposa, com o filho, algo importante. As coisas não podem ser colocadas para debaixo do tapete, as coisas precisam ser conversadas, precisa haver conversa, precisa haver diálogo, precisa haver conexão, mas para isso precisa ter uma metodologia de Deus, um método de Deus. E Filipe, como ele havia ouvido o Espírito dizer o que ele devia dizer, ele disse. É o método de Deus, ouvir a voz de Deus. Você sabia que o Espírito Santo nos ajuda na hora, o que devemos dizer ou perguntar? Diz isso textualmente em Lucas 12, verso 12. Mas o Espírito Santo nos ajuda naquele momento. O que devemos dizer? Esse texto foi escrito, foi dito, narrado, num contexto em que os discípulos ficavam meio na dúvida. O que devemos dizer? Nós vamos ser questionados, nós vamos ser pressionados, nós vamos ser... vão nos colocar assim na parede. E o que nós vamos dizer? Aí a palavra diz, na hora certa, vai vir uma palavra na boca de vocês, do que vocês devem dizer, na hora. Confiem em mim, Jesus, né? Dizendo, confiem, porque na hora vos será dado o que dizer. Então, irmãos, Deus dá métodos aos seres humanos, mas não sem metodologia, sem plateia muitas vezes,
lá na hora dessa conversa importante que você vai ter, nós, da igreja, não vai estar lá com você, não vai ter plateia, vai estar você e seu filho no quarto, conversando, vai estar você e sua esposa, sem plateia, só vocês dois, mas Deus vai dar a metodologia, amém, irmãos? Deus vai dar o método, Deus vai dar a inteligência, a sabedoria, para que haja conexão, porque era o que Deus estava promovendo aqui nesse evento, nesse encontro deste homem com o etíope. Conexão, sem plateia, mas não sem sobrenatural, mas não sem uma metodologia espiritual, mas não sem pessoalidade, era pessoal. Diz o texto que o etíope, respondendo à pergunta dele, diz assim: como eu posso entender se não há quem me explique? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Irmãos, Filipe foi tão usado por Deus, que chegou nesse momento, o próprio etíope disse: ei, você pode subir aqui na carruagem? Você quer que eu te dê uma carona? Você está indo para onde? Faço questão de te levar para onde você estiver indo aí, mas você... Por quê? Porque ele foi tão usado por Deus, que ele não se tornou chato. Sabe, Filipe não foi assim um cara chato, que não soube chegar, que não soube abordar, que não soube ter conexão, que não soube ouvir a Deus, não. Foi tão usado por Deus, deu tão certo, fluiu tão bem, a ponto aquele que ainda não havia crido, dizer: ei, sobe aqui, fala um pouco mais. É tão bom quando é assim, quando é Deus agindo, quando não sou eu movimentando a história, mas é Deus fazendo a coisa acontecer, e eu sendo apenas um coadjuvante da salvação, um coadjuvante de todo esse processo que não me pertence. Mas Deus nos chama para participar dele, para ser auxiliares dele, para ser embaixadores dele, para sermos conectados a ele, para que na boca de um outro homem entenda quem Deus é. Entendes tu quem Deus é? Como poderia entender se não há quem pregue? E aí, ele se torna um amigo ali, se estabelece uma amizade ali, um amigo. Na angústia nasce o irmão, nasce o amigo. E eu lembrei desses 2 livros que eu li na minha adolescência. Na verdade é um livro só, mas é que quando eu conheci esse livro, ele tinha essa capa branquinha aí: Amizade, a chave para a evangelização. Fica a dica. Eu achei que nem existia mais esse livro, mas eles reeditaram esse livro com essa outra capinha. Então, se você vê em algum lugar essa capinha, é o mesmo livro. Amizade, a chave para a evangelização. Irmãos, pastor Júnior gosta muito de dizer essa frase, eu vou repetir: nós fazemos os contatos, mas Deus faz as conexões. Amém, irmão? Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Nós fazemos mas Deus faz é Deus, foi Deus. E quando é Deus, quando você percebe que é Deus fazendo, você quer fazer parte disso. A gente às vezes brinca, né, Gilson? Nós só não queremos atrapalhar o que Deus está fazendo. Foi Deus, sem plateia, mas não sem pessoalidade, mas não sem simpatia, sem plateia, mas não sem empatia. Simpatia é quando você é agradável, quando você é legal, quando você sorri, quando você é um cara, gente boa. Rapaz, gente boa demais. Isso é simpatia. Empatia é quando você sente a dor do outro. Parece que foi comigo que aconteceu. Sabe aquela história? Parece que foi comigo que aconteceu. Isso é empatia. É quando parece que foi com você que aconteceu. Empatia. Conexão. Quando há conexão, as duas coisas acontecem: simpatia e empatia. Estava acontecendo isso nessa história, nesse encontro.
Sem plateia, mas não sem simpatia. Sem plateia, mas não sem empatia. Sem plateia, mas não sem mensagem. Este homem tinha, Filipe, uma mensagem. Uma mensagem. E qual era a mensagem? Veja, o etíope estava lendo um trecho do livro de Isaías. E a pergunta é, qual era a mensagem afinal? Eu vou ler para vocês novamente aqui o texto, para você lembrar. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Portanto, qual era a mensagem? A mensagem é que Jesus também, um dia, ficou sem plateia. Foi tirado da terra. Foi tirado da terra. Foi tirado dos seus discípulos. Foi tirado dos seus. Um dia, Jesus foi crucificado, foi morto, o cordeiro foi morto, arrancaram dele a plateia, ficou sem plateia. A Bíblia diz que até os discípulos se esquivaram, fugiram, se espalharam, com medo do que poderia acontecer com eles, porque se fizeram o que fizeram com o líder, imagina com os seguidores dele, ficaram com medo. Jesus ficou sem plateia, mas ficou sem plateia momentaneamente, porque ao terceiro dia ele ressuscita. E aí a Bíblia diz que quando ele fosse levantado, muitos seriam atraídos para ele. Inclusive, nós hoje estamos aqui, 2000 anos depois, nós fazemos parte da plateia de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aplausos para Jesus. Olha a tua plateia, Senhor. A plateia do Senhor, a plateia de Jesus, aplaudindo o Jesus que ressuscitou, o Jesus, o Cordeiro que foi morto, que ficou sem plateia momentaneamente, mas um dia todo olho verá, um dia todo olho verá, um dia grandes e pequenos o adorarão, todo olho verá, e uma plateia enorme de toda a história, de todos os tempos, de todas as eras, dirão: santo, santo é Ele, o digno de desatar os livros, de abrir os livros, que reinou, reina e sempre reinará, o Senhor dos senhores. Tem a espada em sua boca, com o seu sopro destruirá Satanás, e regerá, e vencerá, o vencedor vencerá, e ele, de uma vez por toda, aniquilará o último grande inimigo a ser vencido, a morte, e a morte será tragada pela vida, diz a palavra do Senhor. Esse Jesus ficou sem plateia também, momentaneamente. Talvez você se sinta sem plateia hoje. Ninguém te aplaude. Ninguém se aplaude. Ninguém está nem aí para você. Mas ninguém diz isso, porque tudo isso é muito elegante. Tudo isso é dito de uma forma muito elegante. Mas você se sente assim, desprezado, aflito, ferido. Jesus também ficou assim, se sentiu sem plateia. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz a palavra do Senhor, diz Isaías. Mas se você se sente assim, saiba que você pode estar assim, mas saiba que existe uma mensagem para te tirar desta sensação de ninguém se importa comigo. Existe uma mensagem, a mensagem de Cristo, as boas novas, sem plateia muitas vezes, mas não sem mensagem. Eu e você às vezes estamos aqui reunidos, mas durante a semana nós somos a igreja espalhada de Jesus por aí. Existem pessoas no mundo sem plateia, sem ninguém por elas, precisando de alguém que as ensine, precisando de alguém que se aproxime dela para dizer: entendes tu o que lês? Eu não estou conseguindo nem ler a própria vida, quanto mais a Bíblia. E você pode ser instrumento de Deus, porque você, às vezes, está sem plateia. Você não tem plateia grande, mas você tem mensagem. Você tem mensagem. Você sabia disso? Você tem mensagem. Você recebeu a mensagem
No dia que você se converteu, que você levantou a mão, que você recebeu Jesus, naquele dia você recebeu mensagem, você recebeu o Senhor da mensagem, você tem mensagem, você carrega boas novas do Evangelho. Abre bem a boca e comunique com simpatia, com gentileza, com empatia. Sente a dor do outro. Faz o que Deus mandou dizer, diz o que Deus mandou dizer, faz o que Ele mandou fazer, e vai ser tão bom, vai ser tão diferente, vai fluir bem, cai bem. Sem plateia, mas não sem mensagem. E aí eu pergunto, o que chamou a atenção de Deus no etíope? Porque convenhamos, irmãos, não parece muito estratégico você pegar um evangelista que impacta multidões e colocar ele para impactar um homem. Podia pegar um estagiário, um seminarista, mas não, pega o evangelista Filipe. Pega o cara. O Espírito Santo fala, Filipe, um só. Você vai lá hoje impactar a vida de um só. Do mesmo jeito que você impactou a multidão, sob minha autoridade, da mesma forma, não sem mensagem, não sem empatia, não sem poder. Mas o que chamou a atenção de Deus? Porque esse homem, esse etíope, era um homem com sede de Deus. Deus vê quem tem sede dele. Deus vê você por dentro. Deus vê você por dentro. Ele sabe se você está com sede dele. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E só invoca quem tem sede. Invocar não é, Senhor, tu está por aí? Senhor, você pode dar uma chegadinha aqui? Invocar é clamar. Invocar é desesperadamente ter sede de Deus. Todo aquele que invoca o nome do Senhor vai ser salvo. Esse homem invocava o nome do Senhor do jeitinho dele, lendo em voz alta, sem entender nada direito, indo lá em Jerusalém, voltando, pegando carruagem, se esforçando, indo, vindo. Ele dava o jeito dele, mas faltava a tampa, faltava colocar a tampa na experiência dele, de fé, de vida. Mas esse era um homem que tinha sede de Deus, e Deus viu isso aí. Isso é que chamou a atenção de Deus, porque um coração quebrantado, Deus jamais passa desapercebido para Deus, ou Deus jamais despreza. Vejam as expressões dele. Como posso entender? Diga-me, por favor, quem é o profeta? O que me impede? São expressões de sede, de quem realmente está buscando, digamos assim. E aí eu quero apresentar para você o cartão-alvo. Porque você podia me dizer assim, você pode me dizer assim, pastor, assim é fácil, pregar o evangelho para quem está com sede. Aí é mole. Mas, irmãos, quem amolece o coração não somos nós, é Deus. Foi assim com você? Foi facinho com você ou foi difícil? E aí, foi facinho com você ou foi difícil? Foi difícil porque o nosso coração é duro. Alguém nos convenceu porque nós somos ótimos de argumento? Foi isso? É por isso que você está até hoje, até aqui? Porque alguém falou bonito e te convenceu? Ou foi Deus que te atraiu? Ou foi Deus que te tirou da lama do pecado? Ou foi Deus que te resgatou? Ou foi Deus que te fez alvo dele? É Deus que amolece os corações, é Deus que faz tudo. E aí eu apresento para você o cartão-alvo. O que é o cartão-alvo? É uma metodologia de você lembrar de alguém, orar por alguém. Por quê? Porque Deus é que amolece o coração dos homens. É Deus que chega primeiro. É Deus que vai da frente primeiro. Então, eu tenho o meu aqui. Eu tenho mais alguns cartões desse, e isso vai ficar como lição de casa para você, tá bom? Eu não tenho, acho que não tenho para todos. Lá na recepção, quando você sair, no final, você pode retirar o seu cartão-alvo e você vai fazer o seguinte. Nessas linhas, você vai colocar 3 alvos de oração, 3 pessoas que você gostaria que fossem salvas por Jesus, que viessem
a Jesus. E você vai colocar o nome delas. Eu já coloquei aqui 3 nomes. Eu pedi para Deus, Senhor, me dá 3 nomes. E Ele trouxe os nomes na minha mente, e eu coloquei aqui, e eu vou começar a orar por essa pessoa. Porque, irmãos, quem trabalha nas pessoas é o próprio Deus. Nós somos coadjuvantes. Filipe só foi colher, porque Deus já tinha plantado, amém, irmãos? Deus já tinha feito tudo. A palavra dele tinha feito. Filipe foi lá só colher o fruto. Quantas vezes você vai ser usado apenas para colher o fruto? Mas colha o fruto, porque se não colher, o fruto não vem. E na parte da frente do cartão, funciona assim: você vai orar por 3 motivos. Acompanhe aí, acho que dá para ler. O primeiro motivo eu vou ler para você. Você vai orar para que Deus prepare o coração da pessoa. Ok? Por quê? Porque é Deus que faz tudo. Você vai orar para que Deus conceda a você uma oportunidade, para que haja simpatia, haja empatia. Você vai orar para que Deus convença as pessoas da necessidade de arrependimento. É Deus que vai convencer, não é você. Não é você. Se desobrigue do convencimento. Você não é a 4ª pessoa da Trindade. Só existem 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Então se desobrigue comunica o Evangelho. Ore para que Deus prepare, ore para que Deus conceda a você uma oportunidade, e ore para que Deus convença a pessoa da necessidade de arrependimento. Fica como dever de casa, tá bom? Fica como lição de casa, no final você passa ali e pega o seu cartão-alvo. E finalmente, porque esse homem chamou a atenção de Deus, porque esse homem era um homem que queria receber algo de Deus, oferecendo o seu coração e não o seu dinheiro, porque lá na primeira porção, o homem lá queria oferecer dinheiro para ter poder. Esse homem aqui tinha dinheiro, mas ele não ofereceu dinheiro, ele ofereceu o coração dele, o quebrantamento dele, o arrependimento dele, e isso chamou a atenção de Deus. Quando você se arrepende, isso chama a atenção de Deus. E finalmente, porque esse homem era um homem que queria mergulhar em algo mais profundo. Ele viu água e ele falou: eu quero mergulhar em algo mais profundo. Não era simplesmente água, tinha um símbolo nisso. Eu quero mergulhar em algo mais profundo, eu quero mergulhar nessa experiência do Cordeiro, eu quero ser descendente do Cordeiro. Ele foi tirado da terra, mas ele ressuscitou. Eu quero ter uma conexão com esse Cordeiro. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. E o batismo simboliza isso, você mergulhando em águas mais profundas com Deus, com Jesus. Sem plateia, mas não sem salvação. Você pode até estar se sentindo sozinho, você pode até estar se sentindo nesse mundo sem plateia nenhuma, mas você não precisa passar por esse mundo sem salvação. Porque o céu é uma plateia enorme, e o céu está vendo você. O céu está vendo a sua vida, e o céu quer salvar você. Eu peço para que você ore, peço que você baixe sua cabeça, nós já estamos encerrando, e eu quero te perguntar: que tipo de plateia você é para Deus? Deus vê tudo, Deus vê tudo. A plateia celestial está atenta aos seus movimentos. A plateia celestial está atenta aos seus movimentos. Se o Senhor perceber que há sinceridade no seu coração, que há verdade no seu coração, tudo vai conspirar para te salvar. Tudo vai se movimentar no céu, porque chama a atenção de Deus. Pessoas que o invocam de todo o coração, que se arrependem, que mergulham em águas mais profundas. E eu pergunto a você: você deseja hoje se arrepender e mergulhar em águas mais profundas? Há alguém aqui nessa noite que se sente plateia de Deus, que se sente vendo Deus, que se sente visto por Deus, por dentro? Alguém nesta noite que deseja ser visto por Deus?
Alguém? Deus te abençoe. Deus te viu. Mais alguém? Quer ser visto por Deus? Amém. Deus está te vendo. Quer ser vista por Deus? Deus viu. Deus viu, querida. Deus está vendo você de dentro para fora. Deus vê o seu coração. O homem não vê como vê o homem. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para dentro do coração. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Deus te viu. Mais alguém quer ser visto por Deus? Deus está vendo. Deus está vendo. Às vezes a mamãe, quando diz para o filho, né? Deus está vendo, hein? Deus te abençoe, querida, na galeria. Deus te viu. Me perdoa porque eu só te vi agora. Mas Deus te viu antes de mim, querida. Ele já te viu. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente diz para a criança, Deus está vendo, hein? Só que a mensagem de Deus é, olha, Deus está vendo, viu? Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu sentimento, Deus está vendo que você está sem plateia, mas Ele não quer que você saia daqui sem salvação. Sem salvação, não. Deus te ama, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te viu. Deus te viu também, querido. Deus te viu. Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu. Deus te viu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Paizinho, sobre ti, toda autoridade no céu e na terra. Nós somos teus coadjuvantes, Senhor. Que a gente se envolva, se mova e se organize para ir às carruagens dessa vida, dessa cidade. Pessoas que estão em suas carruagens existenciais, sozinhas. Algumas até curiosas em relação ao Evangelho, outras nem tanto. Mas, Senhor, dá-nos metodologia para chegar até elas, com amor, com simpatia, com empatia, e que elas nos chamem, inclusive, para conversar. É muito bom. Que cara legal, que moça sábia, que haja comunhão, que haja conexão, que haja salvação. Em nome de Jesus, amém. Quero pedir ao pastor Gilson para fazer a bênção apostólica e assim, com isso, despedir os irmãos. Vamos ficar em pé? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, que tudo vê. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre as vidas daqueles que aqui estão, sobre a igreja do Senhor, sobre as igrejas espalhadas pela face da terra. E o povo de Deus diz, amém. Que Deus os abençoe. Não se esquecendo, na quarta-feira, dia 31, culto de passo de fé, com a presença do Teatro Jeová Nissi. Grande abraço a todos.